Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser com duas câmeras, vou utilizar tanto do notebook quanto do celular e vou alternando as imagens até para vocês poderem ver a diferença e assim terem uma ideia de qual é a melhor. A única diferença com o celular e com o notebook é que eu estou usando um fone com microfone, porque eu achei que a qualidade de áudio ficou muito ruim no último vídeo. Tá? Além disso, eu estou usando um programa diferente também de gravação do notebook, que depois eu boto nas referências para vocês. E seguindo nossa série, o tema de hoje é espaço físico, ou seja, o lugar onde você vai gravar os seus vídeos e que pode causar impacto diferenciado no seu público. Então, vamos lá! Pessoal, vocês não precisam ter um estúdio de gravação profissional em casa, provavelmente o quarto de vocês deve servir muito bem para esse fim. Mas você também pode gravar na sala, na cozinha, onde você quiser. Eu vou listar alguns itens por ordem de importância para vocês tomarem cuidado na hora de escolher o local de gravação. O primeiro deles é com relação ao barulho, o segundo com relação à iluminação e em terceiro, o fundo ou o background do vídeo de vocês. Com relação ao barulho, quando você for fazer o seu vídeo, tenha certeza de que as pessoas não vão ouvir nenhum barulho além da sua voz na gravação. Imagine você gravar 10 minutos de vídeo para descobrir que a gravação ficou com o som de carro passando na rua, o cachorro do vizinho latindo ou a construção do lado. E quem não tem edição de áudio adequada não vai conseguir resolver esses barulhos. E quem tem edição vai ter muito mais trabalho. Então o ideal é gravar certo desde o começo. Além disso, barulhos que não sejam da sua voz ou da trilha sonora dentro do vídeo incomodam muito quem está assistindo o seu vídeo. Então tome cuidado com esses barulhos externos e tente gravar em um lugar ou em um horário de maior silêncio. Outro fator que pode atrapalhar a gravação é o eco. O eco ocorre porque o som da sua voz rebate em superfícies duras e volta para o microfone, criando aquela sensação de reverberação no áudio. Para resolver o problema, caso exista eco no lugar onde você está, tente colocar superfícies macias no local de gravação, como cortinas, panos nas paredes, sofás, móveis, livros, entre outros. Isso vai evitar que o som rebata nesses itens e volte para o microfone, ou seja, estes itens vão absorver parte do som que parte e não vai retornar causando eco. 50% do seu vídeo é o áudio e 50% dele é a imagem. E a iluminação tem um peso muito grande sobre a qualidade do seu vídeo. Não adianta ter a melhor máquina de gravação com todos os megapixels se o seu rosto ou o seu cenário estiverem mal iluminados. Mais adiante nessa série nós vamos falar sobre iluminação em mais detalhes, mas por enquanto a dica é: utilize o máximo de lâmpadas que tiver, utilize a luz da janela, até pode gravar fora de casa se tiver uma boa iluminação durante o dia, mas lembre-se, sem barulho. E por fim, o fundo ou o background que aparece nos seus vídeos. Ele pode ser um pano preto, pode ser um quadrinho, eu tenho um pano verde que é o chroma key, mais adiante a gente vai estar conversando sobre isso, pode até ser uma parede branca ou uma prateleira de livros. Mas por favor pessoal, não deixe de fundo a parede com mofo, o reboco caindo, não deixe de fundo o seu guarda-roupa com a porta aberta e as roupas despencando das prateleiras. Antes de começar a gravar, pense no que tem atrás de você e como você pode tornar o que está por trás uma imagem mais agradável para o seu público. Na descrição do vídeo tem um conteúdo bem legal sobre criação de cenário e de eco, mas seja criativo, olhe as suas ideias. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o meu espaço físico, que embora ele esteja bem melhor agora, ainda tem muito que melhorar. Então, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Abraço e até mais!